Bom, boa tarde a todas as companheiras, companheiros. Agradeço muito ao Dário, como membro da Comissão Eleitoral, a oportunidade de apresentar a nossa chapa, que concorre agora à direção da ASDOERJ para a próxima gestão. Esta chapa, gostaria desde já anunciar, é resultado de diversas conversas, diversos debates, de reuniões que nós fizemos, sobretudo ao longo do mês de junho, início de julho, promovida por uma série de companheiros, de companheiras, de militantes que já estão engajados com a ASDOERJ há um longo tempo, há diversas gestões, em diversas comissões, em diversas lutas, e que já passaram aí, todos nós passamos juntos por diversas resistências e greves. Eu acho que dessas reuniões que tiveram ampla participação desta vanguarda, nós conseguimos não apenas a disponibilização de nomes, companheiras e companheiros jovens, estimulados para se engajar nos próximos anos em defesa da UERJ, em defesa da ASDOERJ, mas também das diversas discussões. Nós elaboramos, né, um programa de campanha que procura, enfim, dar um norte e orientar para a centralidade das nossas lutas nos próximos 2 anos. Tá? Evidentemente, os desafios são gigantescos, seja por conta da conjuntura estadual regressiva, seja por conta da conjuntura nacional tomada por autoritarismos, tendências neofascistoides, como a que se organiza em torno do bolsonarismo, seja também em torno dos ataques claros que a linha de política econômica do Paulo Guedes fará aos servidores públicos, fará à universidade pública, fará à ciência como um todo. Está muito claro que nós vivenciaremos um período de tentativa ainda maior de arroxo sobre a universidade pública, nós vivenciaremos um período de tentativa ainda maior de privatização da universidade pública, e como nós já sabemos, né, a UERJ tem sido, por conta da sua capacidade de resistência, por conta da sua capacidade, inclusive simbólica, de enfrentamento das desigualdades brasileiras, tem sido aí sempre, né, um objeto muito claro dos ataques de arroxo neoliberal, mas também, sobretudo nos últimos anos, dos ataques violentos e repressivos de uma estrutura fascistoide, como aqui a gente está observando hoje nos governos, tanto estadual quanto federal. O nosso programa de campanha, ele está organizado em torno de 3 eixos que foram bastante discutidos neste período que eu indiquei, e evidentemente 3 eixos que estão completamente entrelaçados. De um ponto de vista da política nacional, nós já estamos vivenciando cortes significativos dos investimentos da universidade pública. Nós tivemos uma lei de orçamento anual que restringiu R$1 bilhão para a universidade pública, as universidades federais como um todo. E estamos vivenciando contingenciamentos, estamos vivenciando bloqueios de repasse que têm precarizado cada vez mais o trabalho docente, a pesquisa e a infraestrutura da universidade como um todo. Associado a isso, nós vamos vivenciar esta tentativa bastante robusta por parte do bolsonarismo por implementar uma reforma administrativa que flexibiliza ainda mais a relação do servidor com o Estado, que aumenta processos de terceirização, que desvaloriza ainda mais o nosso trabalho, o trabalho como servidores voltados para a prestação de serviço público.
Né? Este processo está sendo tratado de uma maneira bastante oportunista por parte da extrema-direita neofascistoide, se aproveitando das condições da pandemia para a implementação de modelos híbridos ou modelos online de ensino que reforçam o imaginário de universidade barata, de universidade sem investimento, de uma universidade que pode existir apenas com uma tentativa de produção de empreendedorismo por parte das suas partes, dos seus componentes. Quer dizer, se aproveita ainda mais de um certo projeto neoliberal para arrochar a universidade e jogar todo o ônus dessa universidade nas costas da precarização do trabalho docente. Esta oportunidade está encadeada, e nós sabemos disso, o debate hoje, inclusive, da Assembleia, vai levantar muitas dessas questões. Há, no plano estatal, um novo projeto, um novo plano, um novo regime, melhor dizendo, de recuperação fiscal. Nós temos visto que o governo brasileiro, inclusive no que se refere às reações à crise da Covid-19, está indo na contramão da história. Enquanto os Estados Unidos, por meio do Partido Democrata, têm aplicado e investido trilhões de dólares, emitido moeda nova, feito investimentos em infraestrutura, idem à União Europeia, a China, que já faz isso há muito tempo, tem claramente um planejamento de investimento público. O Brasil vem na contramão e ainda aposta em regimes de austeridade, em regimes de privatização. A linha já foi dada com a privatização da SEDAI, e em regimes que implicam, sim, a privatização e a mercantilização dos espaços públicos, a privatização e a mercantilização, sobretudo, da universidade. Ao mesmo tempo que nós temos que reagir, a denunciar o regime de recuperação fiscal, temos que estar atentos para proteger o nosso plano de carreira, conquista árdua das nossas greves de 2016, de 2017, momento em que nós ficamos, inclusive, sem receber salário. A extrema-direita aqui no Rio de Janeiro já deu indicativo de que a todo e qualquer momento vai enviar projetos de lei para privatizar a UERJ, vai tentar a todo momento mercantilizar o nosso processo, o financiamento público da nossa universidade, e nós temos que estar atentos e denunciando a todo e qualquer momento. E, por fim, não é possível pensar em regime de recuperação fiscal, não é possível pensar em política de austeridade num contexto que exige investimento. Então, está muito claro que, enquanto docentes, trabalhadores da universidade pública, nós temos que, de alguma maneira, ao mesmo tempo que protegemos nossas carreiras e nosso plano de carreira deste regime, também anunciar uma alternativa, que é no lugar de austeridade e recuperação fiscal, no lugar de rodagem da dívida pública, nós temos sim que pensar um plano de investimentos em infraestrutura. Isso está evidentemente associado com a terceira dimensão, que me faz chegar à conclusão da apresentação do nosso programa, que é a ideia do retorno presencial seguro. O que significa isso? Retorno presencial apenas com investimento na universidade, com investimento nas condições sanitárias, com investimento na saúde do trabalhador, com investimento na saúde de nossos estudantes. Não é possível, portanto, simplesmente aceitar que o determinado nível de uma taxa de vacinação seja suficiente para o retorno presencial. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que assegurar que a UERJ seja tomada por investimentos públicos que melhorem as condições de trabalho, de saúde, as condições sanitárias que tornam possível, esse sim, o nosso retorno ao presencial, sabendo desde sempre que esta modalidade de ensino online tem sido um processo de implementação de um imaginário privatizante, de subordinação das nossas pedagogias, do nosso processo de formação intelectual de nossos alunos, a plataformas capitalistas de ensino, a Big Techs, que tem
exclusivamente estabelecido uma relação cada vez maior de alienação e artificial entre professor e aluno. Mas, nesse contexto, é um momento, a oportunidade não pode ser apenas da extrema-direita, a oportunidade tem que ser nossa de trazer cada vez mais investimentos para dentro da universidade. E isso, evidentemente, implica uma série de cobranças em relação a determinadas instituições e órgãos da universidade, em relação à reitoria, no que se refere a um plano claro de retorno. Isso significa uma cobrança em relação à reitoria da aplicação de um plano de investimento que seja aprovado no âmbito do consumo, uma exigência de um planejamento institucional participativo, algo que vai muito além até da ideia de um orçamento participativo, a exigência de que haja algum tipo de receita do Estado vinculada ao repasse dos nossos duodécimos. Enfim, eu acho que a nossa proposta é, na verdade, a garantia da continuidade da luta das DUERJ, que vem sendo desenvolvida por diferentes direções, pela atual direção, por direções anteriores. A ideia de pensar uma universidade que vá muito além daquele espaço tradicional, como ela tem sido nos últimos... numa longa história brasileira, e muito além desses projetos modernizantes neoliberais, mas que, ao contrário, preserve o seu espaço como crítica, né? Acho que o nosso desafio é enfatizar a universidade como bem coletivo, é pensar como ela pode servir a desenvolvimento social, deixar muito claro que a universidade não é gasto social, mas é investimento social e em desenvolvimento num Estado que vem há algumas décadas passando por um processo de desindustrialização e aprofundamento das desigualdades que são terríveis. Pois bem, esta chapa, ela é formada, e aqui eu concluo, por, como eu falei para vocês, companheiras, companheiros, estimulados, dispostos a meter a mão na massa, dispostos a irem para a luta nesses próximos 2 anos. Com muita alegria, nós teremos a continuidade de uma companheira da chapa, da gestão atual, da direção atual, a professora Beatriz Caldas, do Departamento de Turismo. Ela se apresenta como candidata a segunda secretária. Nós teremos também, como primeiro secretário, o companheiro Daniel Pinha, professor do Departamento de História. Como segundo tesoureiro, o professor Leandro Moura, também do Departamento de Turismo. Como primeira tesoureira, companheira Nívia Vieira, professora da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, da FEBEF. Segunda vice-presidente contará como candidata com a professora Fátima Sueli Neto Ribeiro, do Instituto de Nutrição, a professora Daniele Brant, do Serviço Social, se disponibilizou para a primeira vice-presidência, e eu me disponibilizei para concorrer aí à presidência da próxima direção. A ideia é que, ao longo dessas semanas, desculpem, não 2, mas ao longo dessas próximas semanas, a gente desenvolva uma campanha ativa com ampla participação de toda a categoria, das companheiras, professoras e professores, e que, a partir disso, a gente possa estar presentes com a força necessária que o desenvolvimento da luta na ASDUERJ, do controle e da luta presente na ASDUERJ contra esses diversos âmbitos de ataques, do mais micro ao mais macro, que nós vamos ter que enfrentar daqui por diante. Muito obrigado a todas as companheiras e companheiros. Obrigado, Lite. Obrigado, Guilherme.